palavra que Ele está trazendo em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Pode sentar. Graças a Deus estamos na casa do Senhor. Você que ainda não veio a este lugar, você é convidado a estar aqui nesta casa. Você é convidado a estar aqui nos cultos da noite. Você é convidado a estar aqui em todos os cultos que são realizados neste templo. Este é o nosso lugar de estar, a casa do Senhor. E tem um bannerzinho que está circulando nas redes sociais, os status, e é uma verdade muito preciosa que está veiculado ali. Nesse bannerzinho diz assim: se você já foi ao shopping, né? Porque o shopping já abriu. O shopping abriu e fez fila do lado de fora. Então, se você já tirou um tempo para ir ao shopping, se você já tirou um tempo para ir pagar um boleto aqui no Promorá, e você fica ali, a fila está, depois do posto muito, está subindo o Promorá. Se você já tirou tempo para ir também, as padarias estão cheias. Eu vou à padaria e chega lá, a gente tem que ficar do lado de fora às vezes, esperar um pouquinho. Às vezes, eu já vi notícia de que a Ceasa, dia de segunda-feira, está cheia. E muita gente vai. O mercado também. Então, se nós já fomos a esse lugar, nós podemos vir à igreja, amém? Podemos estar aqui sem nenhum problema. Nós estamos aqui, você já conhece todas as medidas, todos os protocolos da Igreja Batista Nacional. Você já conhece como funciona, você já sabe a maneira que deve vir. Então, a gente espera que, assim como a mídia está toda hora divulgando essas coisas, toda hora está, de certa forma, às vezes até colocando medo, que você saia desse estado de medo. Você que está aqui, parabéns, Deus abençoe. Você que está em casa e ainda não veio, venha. Você que está em casa e está com receio, com medo, deixe o medo de lado e venha se alegrar aqui na casa do Senhor. Você que está evitando por alguma situação que você ouve falar, venha a esta casa, porque este é o lugar da habitação do Senhor, é o lugar de estarmos, é o nosso melhor lugar. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Só mais uma vez. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos mostra aqui que Paulo está falando sobre algo muito importante, algo que é de suma importância para a vida do crente, para a vida do cristão. Você veio a esse culto e nós divulgamos, está nas redes sociais, está nos nossos perfis de WhatsApp, nosso status. Nós temos divulgado esse culto já há uma semana, e o tema desse culto é a segurança do crente. A segurança do crente. E hoje, mais do que nunca, nós estamos em um tempo que falar de segurança é oportuno. Porque se nós olharmos para a conjuntura que nós estamos, nós haveremos de perceber que ainda que exista uma lei maior no nosso país, chamada Constituição, a nossa Constituição, a Constituição Federal do Brasil, aonde nos tem outorgado leis, direitos, um dos direitos fundamentais, um dos direitos do ser humano neste país, e ao estrangeiro que esteja neste país, o artigo 5º da Constituição nos diz que nós temos direito de segurança.
Direito à segurança e à propriedade. Direito de falarmos, direito de pensarmos, direito de externarmos o nosso pensamento. E algo fantástico que nós desfrutamos a nível de lei e poderíamos desfrutar ainda melhor, é que homem algum pode ser julgado no seu foro íntimo. Ou seja, você não pode julgar os meus pensamentos até que eles se externem em palavras, em ações e cause dano. Você sabia que nesse momento vários pensamentos estão passando na minha cabeça, assim como está passando na sua cabeça? E é interessante que se você tentar me julgar, me colocar num tribunal para julgar o que eu penso, você terá que provar e extrair os meus pensamentos. Graças a Deus que só na ficção científica, nos filmes, as pessoas entram nos pensamentos dos outros. Mas a maravilha que está sobre nós é que o Senhor, o nosso Deus, Ele é juiz justo e julga as intenções dos nossos corações, os nossos pensamentos e as nossas ações. Mas esse momento, ainda que tenhamos lei que nos protege, ainda que tenhamos leis que nos dão direitos, nós vivemos, infelizmente, um momento de insegurança. Nós vivemos um momento de insegurança jurídica. Nós já não sabemos o que a lei de fato protege ou outorga ao cidadão. Nós vivemos um estado de insegurança social. Hoje, as vítimas da conjuntura social, elas são enormes. Hoje nós temos uma disparidade social no país, no mundo. E essa insegurança, ela abate as famílias. Nós temos uma insegurança patrimonial, uma insegurança de propriedade. A gente compra um bem e nós temos direito à propriedade, segundo o artigo 5º, mas muitas vezes nós somos privados ou tirados esses bens como se não houvesse uma lei. Nós estamos num momento de insegurança cultural. Cultura, ou tudo que nós temos, ou tudo que nós possuímos dentro do nosso tão vasto país, muitas vezes é confundido com direitos reservados a um certo povo, quando é um bem cultural. Nós não podemos, muitas vezes, nomear certos aspectos da cultura, porque poderíamos estar incorrendo em algum crime. Nós vivemos um tempo também de insegurança da nossa individualidade. Nós temos direito à vida. A palavra aqui, ela eu treinei para dizer essa palavra, mas eu vou ler, porque eu não consegui guardar. Inviolabilidade do direito da vida. É inviolável o direito à vida, mas hoje há quem possa decidir ou deseja decidir sobre a vida. Mata ou não mata, vive ou não vive. Hoje nós vivemos uma insegurança, vamos dizer assim, basicamente em todas as áreas. E diante da saúde, nós estamos nessa situação de pandemia, uma situação que alcança a nossa vida, nossos negócios, toda a nossa família e tudo que possuímos está, de certa forma, inseguro diante dessa situação. Aqui no nosso bairro, eu presenciei o momento em que um cidadão aqui, que alugou um ponto em janeiro, ele inaugurou o ponto aqui. Ele agora, pelo mês de abril, estava passando e ele estava conversando com alguém. A pessoa estava perguntando, você vai reabrir? Ele disse, não, eu estou entregando o ponto. A sorveteria bem aqui abaixo. Nós vivemos um momento de inseguranças. Mas há pessoas que mesmo nesse estado todo que eu apontei para você, que eu apresentei, há pessoas que se sentem seguras. Há pessoas que estão esbanjando segurança. Há pessoas que se sentem seguras nas suas riquezas.
elas acham e até entendem e até de certa forma colocam-se acima dos seres humanos, como se eles pelas suas riquezas pudessem ser protegidos de qualquer calamidade. E há pessoas que resolveram confiar na sua riqueza. Há pessoas que resolveram colocar a sua força, a sua confiança nas riquezas. E nós temos muitos casos, e muitas vezes você vê nas mídias, pessoas que têm valores, riquezas, estão fazendo festas com grandes aglomerações, porque entendem que estão seguras. Mas existem aqueles que pensam que estão seguras, não só a respeito da sua saúde. Existem aqueles que acham que estão seguros na sua riqueza para todos os aspectos da vida. Eles ignoram simplesmente a presença de um Deus, ignoram simplesmente que nunca vimos em cultura alguma ou em lugar algum nos tempos modernos alguém que ao falecer, ao estar morto, recorreu às suas riquezas para ressuscitá-lo, lhe dar a vida, e isso tem acontecido. Nós temos até alguns casos estranhos que você pode consultar posteriormente, de pessoas que se colocaram em galões, tonéis, alguns cilindros de criogênio, pessoas criogenizadas, esperando que um dia a medicina avance tanto que possa ressuscitá-los com as suas riquezas. Mas sabe o que a Bíblia diz? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na riqueza, na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. 1 Timóteo 6,17. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o seu coração. Salmo 62:10. Aqueles que estão esperando nas suas riquezas, estão confiantes nas suas riquezas, estão enganados. A Bíblia não condena que você tenha dinheiro. A Bíblia lhe adverte que o seu coração não esteja posto e nem a sua confiança nas suas riquezas. Há aqueles que estão confiantes na segurança contratada. Nós estamos no momento de insegurança dentro da área de segurança pública, e alguns se sentem protegidos nos seus castelos com a segurança privada. Contratam os seus seguranças, treinam seguranças, têm os seus cachorros, têm muitos equipamentos para assegurá-los. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre esses também que confiam nessa força? A Bíblia diz assim no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar a sua casa, se você não colocar o Senhor sobre a sua casa, se Deus não for a primazia da sua casa, a Bíblia diz que em vão vigia o sentinela. O sentinela estará lá, posto no seu posto, de olho. Mas o que o sentinela pode fazer diante daquilo que só o Senhor tem o poder para guardar? Existem aqueles também que estão vendo toda essa circunstância e já não conseguem mais estabelecer na sua vida uma possibilidade de confiar. São pessoas que estão desabilitadas totalmente da capacidade de exercer confiança, de olhar para as circunstâncias, olhar para os governos, olhar para as políticas públicas e dizer assim: eu confio, eu tenho esperança, vai mudar. Sua esperança já se foi. Pessoas que estão desoladas, elas não têm mais no que esperar, elas não veem mais motivo para a esperança.
elas não têm mais motivo para confiar. Esses estão desistindo e se sentem inseguros financeiramente, emocionalmente, fisicamente e intelectualmente. Porque hoje nós estamos debaixo dessa situação em que tudo é fake news. No que se pode confiar? As pessoas já não estão confiando nem naquilo que elas estão com os olhos postos. Elas estão olhando e não estão acreditando. Nós estamos com a igreja aberta e talvez alguns estejam nesse estado de total desconfiança. Não, eu não vou, vai que acontece alguma coisa. Algo bem interessante, algumas frases que a gente ouve no dia a dia, a pessoa diz, o vírus, ele se propaga pelo ar, ou se propaga pela distância, ou se propaga pelo toque. E aqueles que nunca saíram de casa e adoeceram dentro de casa, então nós temos muitas questões que não são respondidas. E isso causa insegurança. Alguns resolveram confiar somente nessa vida. Não tem mais a sua esperança em nada. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19 o seguinte, que o homem que espera em Cristo só para essa vida é o mais miserável de todos. Você imagine que existam pessoas que, se dizendo cristão, já não tem expectativa da vida eterna, já não tem expectativa da vida futura, já não tem expectativa de que as promessas de Cristo são verdade. Há aqueles que estão tão desolados que já estão esperando somente aqui. Não, eu sou cristão, mas morreu, acabou. Não, eu sou cristão, mas não passa da cova. Eu sou cristão, mas tudo se encerra aqui. É impossível que alguém creia em Cristo Jesus e só espere somente nesta vida. Porque a nossa esperança não é esta. A nossa esperança não é nas coisas que estão aparentes aos nossos olhos. A nossa esperança não é nas circunstâncias do mundo. Uma canção antiga, um corinho antigo, baseado na palavra, diz, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Olhe para o seu amor. Não mire a sua vista nas circunstâncias. O que era ontem, já passou. O que é hoje, haverá de passar. O futuro de amanhã será o ontem de hoje. No que você pode esperar a partir das circunstâncias que nos rodeiam? Talvez alguns estejam esperando alguns milagres do tipo, vai aparecer uma vacina e finalmente eu posso sair de casa. Talvez alguns estejam esperando que a economia mude e que nós sejamos um país vibrante sem trabalhar. Alguns devem estar esperando também que tudo dê errado. Assim governos serão destituídos. Qual a sua esperança? Em quem você coloca a sua esperança? Qual o motivo da sua esperança? Porque tem aqueles que colocaram a sua esperança em heresias presentes. Há aqueles que colocaram as suas esperanças em práticas que nada leva à vida. Há aqueles que colocaram a sua esperança nas coisas passageiras. Há aqueles que colocaram as suas esperanças em mentiras de demônio, como diz a palavra, ensinamentos de demônio. Há aqueles que fazem da prática da piedade algo como se fosse um poder ou um penhor para a vida. Não, eu não preciso de Cristo, eu já faço as minhas piedades, eu já faço as minhas bondades. Eu lembro de um professor em 1990, que ele vendo a minha turma de mecânica jogando bola, ele com um saco, nós pegamos uns sacos na escola técnica, montamos uma bola improvisada, estávamos brincando ali na hora do recreio. O professor passou, viu aquilo e ele no outro dia chegou com uma bola topper, novinha, e jogou na quadra. Olha aí para vocês. E depois, na hora da aula, ele veio para mim e disse,
Ele veio para mim e perguntou assim: irmão, a minha boa ação está contando uns pontinhos lá no céu? E eu digo: professor, não funciona assim. Ele disse: não, irmão, mas tem que funcionar. Você tem que entender. Vocês estavam jogando bola de papel e eu dei uma bola. Com certeza no céu tem um anjo anotando as minhas piedades, as minhas boas ações. Há pessoas que querem algo de Deus, mas não querem se ligar a Ele. Querem fazer algumas práticas, como que essas práticas pudessem garantir a sua vida eterna. Alguns que pelo legalismo religioso executam todas as práticas, todos os dogmas, todos os rituais cristãos. Olha, eu vou à igreja uma vez por mês, eu já paguei a minha cota. Olha, inclusive da vez que eu fui à igreja, eu deixei uma oferta lá. Eu estou pagando a minha cota. Inclusive, esse mês eu já orei uma vez, e esse mês eu já li a Bíblia uma vez. Legalismo religioso. Acha que por cumprir essas práticas, ele está garantido em Deus, que há uma segurança para ele. E fazem essas práticas apenas como rituais, mas não ligam o seu coração ao Senhor. Se me buscardes de todo o vosso coração. Deus é enfático, é de todo o coração, não é com a parte do coração. Infelizmente, existem muitos que fazem exercícios de caridade e práticas corporais que também não ajudam. Pessoas que fazem longos jejuns, pessoas que fazem longas práticas de meditação e longas práticas corporais, exercícios corporais, a fim de encontrar um benefício. Mas Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele está muito feliz. Essa carta é chamada a carta da alegria. Por 16 vezes você vai ler, nesses 4 capítulos de Filipenses, a palavra regozijai-vos, alegrai-vos. Esses mesmos verbos, com esse mesmo sentido de alegria. E detalhe, Paulo está preso. Paulo está preso e poderia escrever para essa igreja, morrendo, chorando, criticando, dizendo que a esperança dele estava vencida, dizendo que não havia mais possibilidade para ele, que ele estava preso e o que restava para ele era a morte. Ele poderia estar ali com o seu coração em pranto, mas ao contrário, Paulo está escrevendo aos irmãos de Filipe, está exortando a eles a alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. A chamada de Paulo e a voz dele nos diz que ele poderia estar triste, mas ele está muito feliz, ele está satisfeito, e essa satisfação que ele sente no seu interior, não vem das circunstâncias, não vem daquilo que rodeia ele, porque Paulo está preso, pobre e necessitado, na cadeia. Preso porque era um malfeitor? Não. Capítulo 2 ele vai dizer que essa prisão, pelo Senhor, pelas circunstâncias que levaram ele à prisão, essas circunstâncias, elas fazem com que o evangelho possa progredir. Paulo está ali em uma cidade, em Filipos, mas o seu desejo não era ir a essa cidade. Quando você abre a sua Bíblia no capítulo 16 de Atos, você vai ver que o desejo de Paulo era ir à Ásia, a outras cidades na Ásia. Mas a Bíblia nos mostra que é por 3 vezes, 2 vezes, o Espírito Santo diz a ele, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo o impediu de ir à Ásia.
E pela terceira vez, em Atos 16, 9, a Bíblia nos diz que Paulo teve um sonho. E no sonho, um homem dizia para Paulo: passa a Macedônia. Passa a Macedônia. A Macedônia fica no continente europeu. Olha, Paulo queria ir à Ásia. Mas Deus diz: não, eu quero lhe levar à Europa. Eu quero lhe levar à Macedônia. Eu quero lhe levar a essa grande cidade. Essa cidade, ela foi edificada, ela foi fundada por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre Magno, aquele que a gente conhece como Alexandre o Grande. Essa cidade foi constituída, como diz aqui em Atos, uma das primeiras cidades da Macedônia. Por que uma das primeiras cidades da Macedônia? Porque no ano de 42 a.C., ela se tornou uma província romana, com direitos, com uma situação nobre. E Paulo está indo àquela cidade, basicamente 100 anos depois, no ano 52. Paulo, em Atos, no ano 52, está ali na Macedônia. E essa cidade era uma cidade de muitas questões políticas e de uma situação religiosa terrível. Ali estava o panteão dos deuses gregos e romanos. A deusa Ártemis era adorada amplamente naquela região. Marte era tanto o deus da guerra como o deus da agricultura. Aqueles povos estavam envolvidos em adorações a outros deuses. Estavam envolvidos em situações políticas devido à situação regional e cultural da cidade. E Paulo foi levado a este lugar. Deus, nos seus propósitos eternos, não permitiu que Paulo fosse à Ásia, mas a Filipe. A cidade de Filipe. Filipe da Macedônia foi o criador dessa cidade, por isso tem esse nome, Filipos, né? A cidade em homenagem a esse homem. Mas o que Deus queria fazer? Deus queria abrir uma porta ampla para a Europa. Queria abrir uma porta ampla para o Evangelho. Com certeza, a porta que Deus abriu nos alcançou. O Evangelho chegou ao Brasil. O Evangelho chegou ao Piauí. O Evangelho chegou a Teresina. O Evangelho chegou à sua casa, chegou à minha casa. E não chegou porque Deus estava omisso no mundo, porque Deus estava despretensioso nos seus propósitos. Não, porque Deus tem propósito e Ele cumpre. E se você está aqui, e se você recebeu o Evangelho, você pode ter certeza que é o desejo de Deus, é a vontade dEle. Assim como foi para aquela igreja, assim como foi para esses irmãos, que o Evangelho fosse propagado naquele lugar, o Evangelho foi propagado à sua vida. Amém ou não amém? Eu lhe digo com certeza. O aniversário do pastor Arnoldo, um dos agradecimentos que eu fiz ao pastor Arnoldo, nesse aniversário dele foi: muito obrigado, pastor Arnoldo, por um dia ter ouvido a chamada do Senhor e ter respondido a ela. Porque quando o Senhor ouviu a chamada de Deus e respondeu à chamada do Evangelho e se tornou um ministro desse Deus e veio lá de Brasília para pregar o Evangelho nessa região, e o Senhor plantou essa igreja através de Deus nesse bairro, o Evangelho me alcançou. E eu agradeço, porque eu creio, como a palavra mesmo diz, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Não fique criticando os obreiros da seara. Não fique criticando a própria seara ou o dono da seara. A palavra nos dá a direção: rogai ao Senhor da seara, porque Ele enviará os ceifeiros. Que bênção! Quando Ele enviar os ceifeiros são enviados por Ele. Por isso eu agradeci o pastor Arnoldo, mas a Deus em primeiro lugar, que convocou o pastor Arnoldo para essa grande obra. E uma obra de um homem, hoje são 50 igrejas no Piauí, e Deus o dará, né, a devida honra
de quantas vidas têm se convertido através do Evangelho de Cristo, pregado através dos seus servos. Deus abriu uma porta maravilhosa na Europa. Paulo está aqui, por isso essa carta é uma carta da alegria. Por isso Paulo, quando ele começa essa carta, ele não se apresenta como apóstolo, ele se apresenta apenas como Paulo. Ele não quer distanciar os irmãos ou dizer aos irmãos: olha, eu preciso defender meu apostolado, eu preciso fazer vocês entender que eu sou apóstolo de Cristo. Não, ele diz apenas Paulo. Ele se coloca na direção, na mesma dimensão dos irmãos, porque aqueles irmãos o acolheu nas suas viagens. Ele diz: vocês têm me sustentado desde o começo, desde o princípio, desde o dia que vocês têm se iniciado esta obra. Vocês não cessaram de orar e de cooperar financeiramente para o ministério de Paulo. E Paulo está muito feliz porque nas suas prisões, esses irmãos o acolheram. Mandaram Epafrodito para que estivesse ali suprindo suas necessidades. Paulo, essa é uma das cartas que a gente fala assim, das cartas mais pessoais, mais íntimas. A primeira é Filemon. Essa aqui é uma segunda carta, uma carta do coração, aonde Paulo está muito grato a esses irmãos. E por isso ele está dizendo a ele: alegrai-vos, alegrai-vos. Nesta cidade, no princípio do ministério de Paulo, ele viu logo Lídia, a vendedora de púrpura, ser convertida. Atos 16:14. Paulo presenciou a libertação, ou foi o veículo de libertação de uma jovem. Atos 16:18, possessa. O carcereiro, após essa libertação dessa jovem, que ganhava muito dinheiro em favor dos seus senhores, que a escravizavam, e um demônio que a usava, Paulo foi preso. Atos 16:22-35, e um carcereiro foi salvo e sua família. A primeira igreja de Filipos foi constituída na casa de Lídia. Atos 16:40. Paulo sabe que o Senhor o guiou para aquela cidade. Paulo tem os frutos na mão. A primeira igreja nasceu fruto da primeira conversão. Uma família toda foi congregada a Cristo, a família do carcereiro, e ele esteve na casa desse carcereiro aos seus cuidados. Uma jovem possessa foi liberta. Aqui você vê que o evangelho alcança todas as classes. O evangelho alcança todos os povos. Aqui você vê uma mulher rica, Lídia, uma vendedora de púrpura. Aqui você vê um homem da classe média, um centurião, um homem dos soldados romanos. Aqui você vê alguém da classe pobre, uma escrava. Aqui também você vê uma situação preciosa de que Deus não despreza ninguém. Olha só, aquela mulher Lídia, a Bíblia diz que ela era zelosa, mas precisava da salvação de Cristo, e foi salva. Aquele carcereiro vivia sobre o comando de Roma e cultuando os deuses de Roma. Mas quando conheceu Cristo Jesus, ele disse o que é necessário. Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquela jovem estava possessa e estava à mercê dos demônios. Ou seja, Deus tem salvação para aquele que acha que é sincero, mas ainda não o conheceu. Deus tem salvação para aquele que nem crê nele. Deus tem salvação para aqueles que andam escravos do inimigo e acham que não tem mais jeito. Na cidade de Filipos, Deus salvou pobres, ricos, judeus, gentios, sábios, simples, ateus e até aqueles que se achavam sinceros. O Senhor, de fato, fez uma grande obra logo no começo da história de Filipos, a igreja de Filipenses. Quando você vê isso, quando você para pensar em todo
esse contexto, dá para você entender porque Paulo está dizendo: eu estou plenamente certo. Paulo não disse, eu estou um pouco certo. Paulo não disse, eu estou com uma certa dúvida. Paulo não disse, eu estou 90% certo. Paulo não disse assim, eu estou aqui observando e pelo que eu estou vendo, eu acho que dá para a gente ter uma certa certeza. Não. Paulo está dizendo, eu estou plenamente certo. Eu estou convicto. Eu estou com toda a certeza. Eu estou 100% fechado com Jesus. Eu estou 100% aliançado com Jesus. Eu estou 100% convicto com Jesus. Paulo não tinha uma média certeza. Paulo tinha plena certeza. Paulo estava convicto, plenamente certo, que Deus fez uma boa obra na cidade de Filipos. Que Deus fez uma boa obra na vida de Lídia, que Deus fez uma boa obra na vida do carcereiro, na vida da jovem que estava lá endemoniada. Paulo está nos dizendo nessa manhã, eu estou plenamente certo de que a obra que Deus fez na minha vida, na sua vida, é boa, verdadeira, tenho convicção. A certeza do crente não está nas coisas passageiras. A certeza do crente não está na sua riqueza. A segurança do crente não está no seu poder. Nós deveríamos estar tão convictos quanto Paulo, plenamente certos, plenamente convictos. Assim como Deus iniciou a boa obra na vida daqueles irmãos, o Senhor iniciou uma boa obra na sua vida. E sabe qual é a bênção de tudo isso? É que Deus não deixa a obra incompleta. Ele termina tudo que começa. Ele começa, ele termina. Essa boa obra foi direcionada desde o princípio pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que se nós chamássemos cada um de vocês para virem aqui à frente e dar um testemunho de como você se converteu, você verá que os seus pecados te impossibilitava. Você pode começar aqui dizendo, olha pastor, quando eu me converti, na verdade, eu não queria era nada com Deus. Pastor, quando eu vim para Cristo, eu nem sei aquele dia como é que foi. Nós tínhamos um irmão aqui chamado irmão Raimundo Neres, que faleceu na glória com Cristo, amém, está. E ele veio bêbado, essa igreja entrou bêbado aqui. E o testemunho dele é que ele entrou bêbado, sem saber o que estava fazendo, e saiu cantando para a glória de Cristo Jesus. Salvo, passou todos os dias da sua vida nesta igreja, louvando ao Senhor e passando de bicicleta, lá do Lorival Parente, até ali o lugar de trabalho dele, cantando na sua bicicleta. No dia que os ladrões pegaram ele, tomaram a bicicleta nele, deram uma pisa nele, ele foi para casa de pé cantando e chegou aqui e veio dar testemunho. Porque a sua esperança não estava nas coisas passageiras. Você pode vir aqui em cima e dizer, pastor, eu nunca nem tive vontade de ir à igreja. Você pode vir aqui e dizer, eu vim assim, sei lá, me trouxeram. Ou você pode dizer, eu vim porque eu não tinha mais esperança. E eu ouvi uma palavra dizendo que havia esperança no Evangelho e eu vim. E de fato há. Você observará que desde o princípio o Espírito Santo, Deus te trouxe a esse lugar. Que Deus estava com a sua mão posta sobre a sua vida. Que Deus o atraiu para este lugar. E sabe por que acontece isso? Porque Paulo diz, eu estou plenamente certo de que é aquele que começou a boa obra em vós. Paulo nos apresenta quem é o idealizador da obra. Ele diz, eu estou certo que aquele que começou a boa obra. Você pode até ter dado uma resposta vindo a esse lugar, mas a Bíblia é clara em dizer que quem iniciou a boa obra foi Deus. Foi Deus que te amou primeiro. 1 João 4,19, nós o amamos simplesmente porque Ele nos amou primeiro. Deus iniciou a obra, Ele deu o primeiro passo para a salvação.
A Bíblia nos diz que Ele tomou a decisão de nos salvar quando nós éramos ainda pecadores. Romanos 5:8. Aquele que começou a boa obra, é o Senhor que inicia essa obra. Se a obra da salvação fosse iniciada por nós, fosse pelas os nossos valores, os nossos morais, os nossos princípios, talvez nós pudéssemos ficar nos valendo. Eu estou seguro porque eu dei passos importantes. Quando eu me converti, eu fui para um retiro onde não tinha ninguém descrente, só eu. E um monte de jovem desta igreja. E jovem é jovem, né? E naquele tempo nós éramos mais jovens. Eita juventude! E nós estávamos ali. E eu levei o meu rádio, um microsystem, daqueles que bota aqui naquele tempo a gente botava o microsystem assim. Levei umas músicas do Bob Marley, uns reggaes, e peguei meu toca-CD, meu toca-fitazinho, e fui assim para um canto para ouvir minhas músicas. Aí disseram, não, você não pode ouvir suas músicas. E aí eu guardei meu radinho. Mas uma pessoa da igreja veio e disse assim, não, você não precisa cumprir a regra daqui não, porque você não é crente. E aí eu dei a resposta que a minha mãe ensinou. Minha mãe diz que na terra dos sapos, de coca com eles. As nossas mães nos ensinam por provérbios, né? E minha mãe gostava de ensinar por esses provérbios. Provérbios duros às vezes, né? Mas esse ela me ensinou. Ou seja, quando você está no meio dos outros, das regras dos outros, do convívio dos outros, você não expõe as suas maneiras de viver, não. Você se adequa ao ambiente dos outros. Eu estou no meio dos crentes. E minha mãe me ensinou. Visto que eu estou no meio dos crentes, vim para uma atividade dos crentes, eu guardo meu radinho. Sem problema, não me dói. Guardei meu radinho. E numa manhã, dia 26 de fevereiro de 1990, o pastor que estava pregando era o pastor Cláudio Roberto. Pastor Soares, apóstolo Soares, havia dado um testemunho. E eu fiquei ouvindo aqueles crentes falando aquele monte de coisa, e de repente eu tive uma convicção que não me deixava ficar mais sentado naquele lugar. Eu olhei assim, tinha um meninozinho assim desse tamanho do meu lado. Eu digo, aí menino, vem cá. Disse para aquele pastor que eu quero ser crente. E aí aquele meninozinho foi lá e disse, tem um menino aí que quer ser crente. E aí me chamaram lá, botaram a mão na minha cabeça, que eu pensei que eu ia voar. Eu pensava que meus pés, eu estava na ponta dos calcanhares. Eu digo, eu caio qualquer hora aqui. Aconteceu assim uma coisa que eu fiquei na ponta dos pés sem entender e não caía, e fiquei ali, fiquei assustado, mas mantive a postura ali. O meninozinho era o Plácido. E levou cerca de uns 3 a 4 meses, até que eu pudesse ler a Bíblia de Gênesis, até chegar em João 15:16. Até esse dia eu dizia, ninguém me chamou para ser crente. Eu fui. Ninguém me chamou, ninguém disse, há alguém neste lugar que, tendo entendido a palavra, deseja entregar a sua vida ao Senhor. Não. Sexta, sábado, domingo, 3 dias de culto. Ninguém sabia que tinha um descrente lá, então não fizeram apelo. E eu dizia, eu fui lá. Mas quando eu li João 15:16, não foste vós que me escolheste, eu digo, o quê? Quer dizer que eu não escolhi o Senhor? Quer dizer que não fui eu que olhei para os meus pecados, olhei para toda a maldade que havia dentro do meu coração, um homem caído, e disse, eu preciso de Cristo, eu tenho que fazer alguma coisa? Quer dizer que o Senhor me atraiu primeiro? Quer dizer que a tua palavra, quando diz que nós fomos atraídos por cordas de amor, era o Senhor me laçando, me trazendo para perto de ti? Quer dizer que o Senhor é quem inicia essa obra? E essa resposta que eu dei é a maneira de me render, me entregar e dizer, eu não sei o que fazer, me toma nos teus braços. Paulo está dizendo, ele começou a boa obra, ele deu o passo inicial, ele pagou o preço por mim e por você, Romanos 6:20.
Ele nos atraiu com corda de amor, Ele nos santificou, Ele nos justificou, Ele nos restaurou para Ele mesmo. Paulo está dizendo para esse irmão: eu estou plenamente certo de que é aquele que começou a boa obra em vós. E Paulo está dizendo algo fantástico: Ele começou uma obra em você, e não é uma obra qualquer, não é uma péssima obra. A irmã Eudália está aqui, e uma vez ela ficou sabendo que eu estava construindo umas paredes ali, e ela disse: pastor, fiquei sabendo que o senhor agora é pedreiro. Eu digo: pois é, eu estou fazendo umas paredes para fazer umas kitnet. E ela disse assim: se algum dia eu alugar alguma das suas kitnet, por favor me diga qual foi a parede que o senhor fez, porque eu não terei coragem de botar um armador na parede e botar uma rede e me deitar. Porque ela olhou para mim e disse: esse homem não é pedreiro, a obra que ele vai fazer não é uma obra confiável. A obra que o pastor Roberto faz como pedreiro não é obra confiável. Imagina, você contrata um pedreiro na sua casa e ele faz uma parede torta, você já fica desconfiado. Aquele homem que para botar 2 metros de piso gasta 7, você já sabe, não é um bom profissional. Deixa eu lhe dizer, Deus começou uma boa obra em você, não foi uma obra qualquer, não foi uma obra mal feita, não foi uma obra que com o tempo vai cair, vai se esvair, que não terá fim. É uma boa obra, e a bênção que Ele tem feito por nós é a boa obra da regeneração, do nascer de novo, da salvação. Essa obra que Deus faz, Ele faz por nós, primeiramente mandando o seu Filho para morrer em nosso lugar. E essa boa obra Ele faz em nós, que é o que Paulo está dizendo. A boa obra que Ele começou em vós, a obra da santificação após a salvação, a obra que nos fará ser igual a Cristo Jesus, a obra que nos tornará homens perfeitos, a obra que vai se findar na glorificação lá no dia de Cristo Jesus. Essa boa obra que Ele começou na sua vida e na minha vida, Ele vai terminar no dia de Cristo Jesus. Quando o Senhor voltar nas nuvens com poder e grande glória, nós finalmente estaremos com Ele. E como diz João, nós seremos semelhantes a Ele. Olha que maravilha. Estou plenamente convicto, estou plenamente certo. Paulo não tinha dúvida, a certeza do crente, a segurança do crente quanto à sua salvação não está nos seus feitos, nas suas obras, nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas vindas às igrejas. Mas o verdadeiro crente, salvo, remido pelo sangue de Jesus, ele tem o maior prazer de estar na casa do Senhor, de estar ladeado com seus irmãos, de vir para a casa dele, glorificar no seu templo, levantar suas mãos em alto bom som, dar um glória a Deus vitorioso, porque sabe que está seguro em Cristo Jesus, sabe que não foi comprado por preço de sangue de animais, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. 1 Pedro 1,18 nos diz: não foi pelo sangue de animais, por prata ou coisa corruptível, ouro, mas pelo sangue de Jesus que nós fomos comprados. Paulo está certo, está convicto, está mandando essa carta para esses irmãos e dizendo: eu estou plenamente certo, meus irmãos de Filipe, fiquem seguros. Eu sei que a obra que Cristo fez na sua vida vai permanecer até o fim, ela não vai parar, essa obra vai continuar. Você pode até estar sendo perseguido, você pode até estar passando tribulações, você pode até ter cansado na caminhada, as suas esperanças podem até se fraquejar de vez em quando, mas saiba de uma coisa: a boa obra que Cristo fez, ela não vai cair, ela não será desfeita, ela vai permanecer. Em meio a essas circunstâncias, faça como o salmista: elevo meus olhos para o monte. Eu vou olhar, é acima dos problemas, porque se no vale a coisa está difícil,
Se os montes me cercam, meu amigo, eu olho para o Deus que criou os céus e a terra. Eu elevo meus olhos para o monte e digo: de onde me virá o socorro? Não tem socorro. Os montes estão aos meus redores, os problemas estão me cercando. No vale o problema é maior, mas ele diz: elevo meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. É do Senhor que vem a nossa resposta, porque você está seguro na mão dele. Jesus diz em João 17: eu não perdi nenhum, todos quantos o Senhor me deste. Sabe o que é que Isaías nos diz? E Hebreus vai nos dar essa resposta também, futura, em Hebreus, Velho Testamento, Novo Testamento. Diz que o filho apresentará diante do pai o fruto do seu penoso trabalho. O Senhor apresentará todos quanto ele conquistou, de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações diante de Deus. Estamos seguros no Senhor, estamos seguros no Deus Pai. A Bíblia nos afirma que Jesus entrará pelos portais eternos da glória. E Hebreus 10:19 diz que ele inaugurou um vivo e novo caminho. Sabe por que ele inaugurou esse vivo e novo caminho? Para que eu e você, naquele grande dia, possamos atravessar pelos portões da glória, saudando e louvando ao Senhor, cantando, saltando e louvando a Deus. Eita glória! Estou plenamente certo que a boa obra que Deus iniciou na sua vida, ela vai se completar até o dia de Cristo Jesus. Até aquele grande dia, não vai ficar nada por ser feito. Você será igualmente a Jesus, porque nós somos salvos, mas nós estamos no caminho de santificação até aquele grande dia. E o Espírito Santo nos foi enviado para isso, para nos auxiliar, para ser o penhor, para nos guardar, para nos levar seguro até aquele grande dia. Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor, eu vou na sua casa e levo o seu carro e digo assim, você diz: irmão, eu estou numa dúvida se eu lhe empresto esse carro, eu não lhe conheço. Eu digo: eu vou deixar aqui 10 mil aqui, penhorado, para ter certeza que eu volto e lhe entrego o seu carro. Olha o que a Bíblia está dizendo. O Espírito Santo é o penhor. Jesus disse: eu vou, mas ele vem para estar com vocês. Porque quando eu for, eu e o Pai, nós enviaremos o Espírito Santo, e ele estará com vocês. E o mundo não conhece, não pode ver, mas ele estará em vós. Olha que maravilha. Ele é o penhor, é a certeza de que o Pai vai voltar e vai resgatar, tomar de volta para si. Nós estamos seguros na mão do Senhor. E as convicções de Paulo vão além desse tempo presente. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: eu estou tão certo disso, que você pode ter certeza, quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8:35, e ele faz uma lista das possibilidades. Será a tribulação? A tribulação na sua vida tem poder de lhe afastar de Cristo Jesus? Porque você passa um momento de dor, você acha que isso consegue desfazer essa obra? Você acha que isso consegue colocar em xeque a obra de Deus? Tire seus olhos da circunstância. As tribulações é um momento passageiro. Tiago diz: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos em toda a tribulação, porque após a tribulação nós seremos aperfeiçoados, perfeitos em tudo. A tribulação, ela nos aperfeiçoa. Pedro nos diz que esses momentos é como o ouro que purifica, o fogo que purifica o ouro. Essas tribulações não nos matarão. E se nos matar, estejamos confiantes
que encontraremos Cristo do outro lado. Se essas tribulações momentâneas da vida vierem com tamanha força que venhamos a achar que vamos morrer, então que nós façamos como aquela irmãzinha que tem aqui no Promorá, que fica dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E aí o cobrador disse: se você disser mais uma vez para mim que Jesus me ama, eu lhe mato. Ele disse: aí você realiza o meu sonho. Eu estou tão convicta que vou para o Pai, que você me matar resolve uma angústia que é estar com Cristo. Como disse Paulo, eu estou numa situação assim terrível de escolha, porque eu quero ir, que é bem melhor, mas também quero ficar para ver se de alguma forma eu faço algo de proveito, é proveitoso para a vossa vida. Pastor Luciano Subirá diz que o apóstolo Paulo, ele é igual aquele trabalhador que gosta muito do patrão, que o horário acaba e ele ainda faz hora extra, e sem cobrar, porque Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, né? Guardei a fé, a coroa já está proposta, né? Mas ele diz: eu estou aqui no negócio, porque o meu trabalho já acabou, mas eu queria ficar mais um pouquinho. Não dá para mim ficar depois do expediente mais um pouquinho e fazer algo mais pelos irmãos? Cristo começou uma boa obra, a tribulação vai lhe separar de Cristo Jesus? Saiba que não. Quem pode nos arrebatar da mão do Senhor? As tribulações? Paulo faz essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação é a angústia. A angústia, esse alto desejo, essa coisa que entra dentro do coração da gente, e a gente fica tão num desejo intenso que gera angústia, porque nós não sabemos decidir se toma água quente ou água gelada, se compra o carro ou se compra a moto, se vende a casa ou se compra a casa, se vai de azul ou se vem de amarelo, se vai para a igreja ou volta para a igreja, se deixa o marido ou se ama o marido, se deixa a mulher. Essas angústias da vida é que vai lhe separar do amor de Cristo? Paulo disse: não. Essas angústias não me separam do amor de Cristo. Quem pode nos separar? A perseguição. Gente, Paulo está aqui no tempo em que Nero era o imperador de Roma. Paulo morreu debaixo da mão de Nero. Estava sendo perseguido, a igreja perseguida. E Nero, sabendo que esse homem respirava, sabe, a morte, desejo de morte sobre o povo de Deus, ele diz: será perseguição? Você vai temer esse homem? Você vai temer as perseguições desse tempo? Será a fome? Porque nos impuseram tamanha perseguição que estamos espalhados. Pedro fala na Capadócia, na Cilícia, ele fala ali várias regiões onde o povo está espalhado, fugindo da perseguição. A perseguição nos trouxe fome, nos trouxe nudez, não temos roupa, não temos como nos vestir, não temos o que comer, estamos constantemente debaixo de perigo de vida. E ele encerra essa relação dizendo: a espada? A espada? É isso que nós vamos temer, a espada? Porque nesses tempos bíblicos, na era romana, e desde a idade antiga e média, o rei que carregava a espada, era dado a ele o poder da vida e da morte. É por isso que Jesus se apresenta em Apocalipse como aquele que traz a espada. Eu sou aquele que tenho a vida e a morte. Eu, não esse homem aí nessa cidade, não o imperador presente aí nessa circunstância. Eu tenho a espada, eu dou a vida, eu dou a morte. E Paulo está dizendo: vamos temer a espada? Não. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, fome, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Nada poderá nos separar do amor de Deus. E ele diz, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matador. Paulo está dizendo, assim como um pastor tem muitas ovelhas lá no seu curral, no seu aprisco, e dia por dia ele precisa selecionar uma para matar, assim somos nós, todos os dias somos reputados, todo dia nós estamos à mercê da morte, todo dia uma ovelha vai entrar por aquele caminho e vai morrer. Nós somos assim. Nós vamos temer isso? Paulo está dizendo, de maneira alguma.
Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por que somos vencedores? Porque a boa obra foi Ele que começou. E Paulo aqui está outra vez enfatizando: Ele nos amou. Ele nos amou. Ele deu a vida por nós. Ele nos garante. Ele nos sustenta. Porque estou certo. Olha novamente Paulo. Romanos 8, 36, 39, Paulo novamente dizendo: eu estou certo, eu não estou com a dúvida, eu não estou meio certo, eu não estou pensando, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as forças do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. O crente está seguro na mão do Senhor. O crente está seguro na mão daquele que o comprou, que o resgatou, que o deu a vida eterna. A sua vida é preciosa aos olhos de Deus. Preciosíssima aos olhos de Deus. E se em algum momento da sua vida cristã você tiver medo, se você for acusado, se Satanás chegar à noite para cochichar no seu ouvido, Paulo continua nos ensinando. Olha o que Paulo diz: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Para aí, Deus iniciou a obra, Deus nos salvou. Paulo está plenamente convicto de que é Deus que nos salva. Ele está seguro na mão do Senhor. E aí ele faz um questionamento retórico: quem? Quem? Caça o homem. Caça a autoridade. É o imperador romano que vai dizer, que vai nos acusar? Quem é que vai levantar acusação contra aquele que é escolhido de Deus? Aquele que Deus salvou? Quem vai intentar essa acusação? Ele coloca por baixo o argumento logo dizendo: é Deus quem nos justifica. É Deus. As justiças de Deus são perfeitas, inalteráveis. O Senhor fazendo ao seu decreto, a sua lei, justificando o homem, quem pode condenar esse homem? Quem pode intentar acusação contra ele? Qual é o cão que vai se levantar do inferno e vai dizer: você não é salvo, você perdeu sua salvação, você não é amado de Deus? Você diz: cala-te, Satanás, porque o meu Deus, segundo as suas virtudes e o seu poder, foi quem me salvou, foi quem me garantiu para a vida eterna, foi quem me comprou pelo seu sangue. Quando eu tinha 17 anos, 18, eu trabalhava numa loteria lá no centro, e eu ia para aquela loteria, tinha voltado de um congresso, e eu fiz algo assim, que foi inusitado, e foi uma vez só na vida que eu fiz, não por medo, mas eu, andando ali na Frei Serafim, disse: Satanás, por que tu não aparece bem aqui nessa avenida e me pede, pelo menos, se tu quiser, 20 versículos decorados sobre a minha convicção de que sou salvo? Ou que tu me peça 30, 50 versículos sobre a certeza que eu tenho que meus pecados são perdoados? Era assim aquela coisa de desafiar: venha dizer que não tenho a salvação de Cristo, porque quem vai me acusar? Quem pode me condenar? Paulo pergunta: quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A salvação é em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos irmãos em Filipenses, ele está dizendo: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra haverá de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Se regozije todos os dias por essa certeza, por essa convicção que não vem da sua intelectualidade, vem da palavra. É a palavra que nos garante que somos salvos em Cristo Jesus e que ninguém pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que o Senhor gere essa confiança no seu coração,
Que o Senhor a cada dia possa fazer com que você se sinta essa joia rara, não porque você é o centro do coração de Deus, mas porque Deus é o centro da sua vida, porque você devota a sua vida a Ele, porque você, entendendo esse precioso chamado, tendo respondido a esse chamado celestial, você se alegra todos os dias, você está eufórico por essa vida que só Ele dá e que ninguém pode tirar de ti. Que o Senhor outra vez te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. E que você possa, cada dia da sua vida, ter a convicção de que Deus é quem sustenta a sua vida. Pedro, Tiago, a Bíblia nos diz que nós somos como uma nuvem passageira, como um vento, como uma erva que morre, que nasce, o sol bate, logo se vai. A Bíblia diz que todas as justiças dos homens é como um prato de imundície. Todas as nossas justiças. Se nós pudéssemos fazer alguma coisa, se nós tivéssemos o poder de fazer alguma coisa, a fim de que nós pudéssemos garantir a nossa salvação, nós estaríamos fracassados. Porque a palavra de Deus é clara em Romanos em dizer que todos pecaram. Todos. Paulo começa colocando a humanidade numa situação vexosa de pecado, apresentando no capítulo 1 a situação do homem caído. E por 3 vezes a Bíblia diz: separado ou desprezados de Deus. Em Romanos 1 ao 18. Depois você vai ter Paulo nos mostrando que o problema não é só do judeu, o problema não é só do gentio, o problema não é de uma raça, o problema não é de uma etnia. Paulo vai chegar no capítulo 3 dizendo: o problema é de todos, é toda a humanidade, não é um homem, não é uma raça, não é um povo seleto que está com problema, é a raça humana inteira, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Mas da mesma forma a Bíblia nos diz que o Senhor, assim como o pecado entrou por um único homem, também a vida entrou a todos os homens por um só, Jesus Cristo. Somos salvos em Jesus Cristo. O sacrifício da cruz não foi em vão. O Senhor não padeceu na cruz para que você apenas passasse por ela, para que você pudesse fazer de conta que está na cruz. O Senhor não nos convida a tirar foto na cruz. O Senhor não nos convida a fazer uma pose na cruz. O Senhor não nos convida a fazer de conta que estamos na cruz. O Senhor nos convida a morrer com Ele, a levarmos a cruz. E Jesus não estava indo a um passeio quando diz: cada um tome a sua cruz e me siga. Jesus estava indo para a morte. O problema é que você não pode pagar o preço, ou não podia pagar o preço. Mas o Senhor resolveu a nossa situação, que enviou o seu filho para morrer por nós. Tenha convicção disso. Paulo diz: estou plenamente certo. Eu espero que você tenha essa plena certeza também no seu coração, que a obra que o Senhor começou, e não se esqueça, é uma obra por nós e uma obra em nós. O Senhor já morreu por você. O caminho da santificação é essa obra que nós vamos percorrer até o dia da glória. Vamos orar. Deus bondoso, Pai, Senhor Jesus, nós te apresentamos a tua igreja. Nós apresentamos a vida de cada cristão em todo o mundo. Nós te apresentamos cada um, Pai amado, que convictos pelo teu chamado, atraídos por ti, entregaram as suas vidas a Cristo Jesus,
e hoje desfrutam da vida eterna. Hoje desfrutam, Pai amado, do prazer de pertencer a um Deus tão bondoso, tão misericordioso, que o nosso coração se inflame, que a nossa alma se alegre a cada dia, que os nossos lábios cantem louvores a Ti, por tão grande salvação. Ninguém nesse mundo, Pai, está seguro pelas suas obras, ninguém está seguro pelos seus valores. A nossa segurança está em Ti, e em pertencer a Ti, porque sabemos que ninguém pode nos separar do Teu amor, ninguém pode nos arrebatar da Tua mão, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade poderá nos separar do Teu amor, poderá nos separar de Cristo Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor fez essa maravilhosa obra da redenção e nos salvou para Ti. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que você, que ainda não tomou uma posição diante do Evangelho de Cristo, ouvindo essa palavra na sua casa, você que está aqui na igreja, se você ainda não abriu os seus olhos para tão grande misericórdia, que o Senhor possa abrir o seu coração nessa noite, e eu lhe dou essa manhã, e eu lhe dou uma palavra nessa manhã. Procure uma igreja, procure um lugar, procure uma casa de oração nesses dias, entregue a sua vida, faça aquilo que o Senhor já fez no seu coração, anuncie publicamente que você é do Senhor, faça com que todos os homens possam glorificar a Deus através da salvação que vem à sua vida. Entregue a sua vida a Cristo, porque ela pertence a Ele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor faça você prosperar em todos os seus caminhos. Que à noite você esteja nessa casa, convide outras pessoas, que você possa desfrutar dessa salvação que há em Cristo Jesus. Que a sua vida se encha de bênção, que os seus celeiros sejam fartos, que os seus filhos sejam guardados e que sejam preservados, e que você desfrute de todas as riquezas insondáveis em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Aleluia.